nosso próximo palestrante tem graduação em Engenharia Elétrica, Eletrônica e Eletrotécnica na Faculdade de Engenharia de Barretos, mestrado em Matemática Computacional e Ciência da Computação pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Doutorado em Processamento de Sinais e Instrumentação pela Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo. Especialização Lato Sensu em Processamento de Imagens pela Unicamp. Especialização em Geoprocessamento pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. É pesquisador na Embrapa Instrumentação desde 1990, professor na Universidade Maior do Chile desde 2012, tem experiência no desenvolvimento de softwares de processamento de imagens, reconhecimento de padrões e inteligência artificial, computação gráfica e sistemas georreferenciados. Experiência em diversos projetos aplicados na agricultura, agricultura de precisão, geoprocessamento, monitoramento agrícola, sensoriamento remoto, estudo de raízes, folhas, doenças, deficiências de plantas. Está até faltando fôlego aqui para falar do currículo dele, hein? Desenvolvimento de veículo aéreo não tripulado ou drones para uso agrícola e possui patentes e produtos transferidos. Venha para cá, Lúcio Jorge. Uma salva de palmas para ele. Puxa vida, hein? Quase que eu tive que estender o pergaminho para falar da tua formação. Imagina, que bom. Depois de 35 anos de Embrapa, então você já... tem muita história para contar, tem muita história para contar, né? Lúcio, aproveite o espaço. Obrigado. Bom, é um prazer estar falando aqui. A gente, na verdade, participou de outras versões ainda do ano passado, se não me engano, e foi bastante interessante a participação e a interação aqui com o Mato Grosso do Sul sempre é muito grande em projetos e temos bastante colegas aí na universidade, nas Embrapas e também nas empresas da região, né? Então, é uma oportunidade. Pediram para eu falar um pouquinho, como é uma das grandes atuações nossas, o uso de drones, então meu foco bastante vai ser na parte prática do uso de drones, efetivamente, né? Então, um pouco do mercado de drones, que quando a gente começou lá atrás, a gente fala que a gente é jurássico já, em 98, quando a gente começou, 1998, fazer os primeiros voos, os primeiros drones, não existiam os drones aí chineses em grande quantidade, então a gente começou e mostrar a aplicação dessa tecnologia. Muitas vezes o pessoal falava que a gente fazia pesquisa, a gente ficava brincando, né? E hoje a nossa brincadeira virou realidade e está quase toda a fazenda, quase todos os lugares estão usando essa tecnologia, né? Então, basicamente, hoje a gente vê muito em destaque os drones. Já vou adicionando aí, como o próprio Camilo falou um pouco, os nanosatélites ou as redes satélites, elas estão também sendo uma parceira aí na parte de captura de imagens e dados, porque ela tem crescido muito, né, fortemente, e nós vamos ter aí uma constelação de satélites extremamente importantes nos próximos anos, e também para análise das imagens. Então, a gente não pode falar só de drone, a gente tem que conjugar com essas tecnologias. A inteligência artificial está atrás em tudo hoje, né? Na verdade, eu diria que nós estamos gatinhando ainda por todo o potencial que ele pode ser desenvolvido, por ser uma área, inclusive, em formação, tem muitos erros e acertos, mas essas tecnologias têm vindo para ficar. Assim como também alguma coisa não só aérea, mas as robóticas, ou uma tendência muito forte de robôs terrestres para ajudar na agricultura. Então, ou seja, a robótica, essas tecnologias todas, IoT, etc., elas vêm trazendo um grande avanço. Aqui eu peguei uns slides do Eugênio, né? Estão meio embaçadinhos, mas é só porque estavam mais atualizados que os meus. Mas, basicamente, o mercado de drone ele entra em tudo hoje, né? Então, quando a gente começou lá atrás, a gente foi um dos precursores na agricultura. E eu diria assim, a agricultura, na nossa área, ela tem 25% do mercado hoje de drones. Quando a gente pensa principalmente nos drones de pulverização, que ganharam assim uma ascendência muito forte, uma aceitação muito forte, é o grande carro-chefe, né? Mas assim, ele entra na área de TV, na área de hoje qualquer um, né? Divertimentos, mídias, transporte, engenharia civil fazendo inspeção, né, das áreas,
A gente diz o seguinte, quer dizer, o drone, quando eu comecei lá atrás, a gente não tinha software que fizesse a reconstrução das imagens com bastante perfeição, o tal da aerofotogrametria, né? Então o pessoal questionava muito as imagens de pequeno formato para formar imagens de qualidade, a ponto de fazer uma inspeção em engenharia civil com altíssima precisão, por exemplo. Com as tecnologias, o avanço das tecnologias, algumas técnicas aí desenvolvidas, isso foi possível e hoje o drone virou uma realidade e mais ainda. O avanço do hardware, né, do drone, ele acabou sendo muito importante aí para que todo mundo conseguisse usar, né? Antes a gente precisava ser um especialista em pilotagem, hoje não precisa. Hoje com um treinamentozinho, qualquer uma criança ou um senhor já consegue operar o drone com bastante facilidade. Então nós temos aí no campo uma diversidade muito grande de dados sendo coletados. Então nós temos os dados terrestres, continuamos aí coletando, percorrendo a área. Temos aí as tecnologias de IoT embarcadas nas máquinas que também percorrem a área. Por outro lado, nós estamos aí com o avanço dos nanosatélites numa escala intermediária, né? Eles estão mais próximos, que nem o Camilo disse, alguns quilômetros aí mais próximos da gente, trazendo uma resolução maior e há um investimento muito grande dessa tecnologia. Os robôs também, a gente vê um movimento muito grande, principalmente lá fora, de tecnologias robóticas chegando no campo. Então, isso, por enquanto, ainda não é a realidade, devido a custos e tudo, mas ele está chegando. A gente já vê algumas empresas, tipo Solifintech e outras, trazendo realidade para o campo, né, no Brasil. Os drones, que já se consolidaram, né? Na verdade, a gente, quando estava lá atrás, a gente falava que o drone tinha potencial. Hoje não, ele é realmente útil e ele pode ser usado nas diferentes aplicações. Nós vamos falar sobre elas. E ainda não descartamos os satélites, os nanosatélites, os CubeSats, ou satélites um pouco mais distantes, né, as constelações. Então, de uma forma geral, a gente pode perceber aí, tem algumas publicações até da Embrapa, né, falando um pouco das tecnologias. A gente vê que dessas tecnologias que estão sendo oferecidas, 44% delas envolvem algumas tecnologias, inclusive drones e sensores, ela já é realidade, já chegou na propriedade rural, né? E aí, ela, junto com outras tecnologias, por exemplo, gestão de dados, analytics, tem sido a coisa mais nova, né? Tem menos soluções prontas, mas tem uma ebulição nesse momento, sendo geradas novas tecnologias. Aí, algumas das porcentagens das tecnologias que estão sendo, de alguma forma, tratadas nas agtechs. Quando a gente fala especificamente de drones, nós vamos ter dois grandes destaques. Os drones para sensoriamento, ou o drone que vai fazer o mapeamento da propriedade, e os drones que vão fazer, de alguma forma, a distribuição de insumos, seja ele adubos, seja ele defensivos, seja ele agentes biológicos. Então, que é outra forma da gente, um agente defensivo. Então, basicamente, os drones, hoje, uma grande quantidade já disponível no Brasil, para mapeamento de estresses, para mapeamentos. Nós temos diferentes níveis de aplicação do drone, para mapeamento, para sensoriamento, e vai depender do sensor que ele leva, né? Então, isso que é uma coisa que a gente leva muito em conta. E no caso dos defensivos, também depende do tipo de aplicação que ele vai fazer, né? Então, a meta sempre é tornar mais produtivo, preços mais acessíveis, e evitar alguns usos inadequados, contaminações, etc. e tal, né? Então, os drones na agricultura, então, foco seriam, basicamente, a gente vai te falar, olhar a nutrição, olhar o desenvolvimento da cultura, o ciclo dela, tem momentos certos da gente fazer a captura da imagem, dos dados do drone, não tem que ficar o tempo todo no campo, né? Tem o ciclo fenológico da planta, e olhando exatamente alguns pontos do ciclo fenológico, que a gente consegue extrair as informações adequadas para monitorar o campo. E avaliar todos os estresses bióticos e abióticos, né, de alguma forma, que a gente também reflete, de alguma forma, alguns estresses de forma bem precoce e outros de forma tardia, depende do sensor que a gente vai estar usando. E a fitossanidade, né, pragas, doenças, etc.,
tudo está relacionado também de forma precoce ou não, né? E então, de uma forma geral, nós temos os drones de sensoramento aqui, né? Eu estou esquecendo de usar o apontador. E ainda não estou acostumado com as tecnologias. E a gestão de insumos agrícolas, né? Cada dia tem uma tecnologia nova, a gente tem que ir se adequando, né? Então, basicamente, imageamento, e aí a gente vai falar um pouco, imagiar ou tirar imagens ou sensores ou dados do campo, e a parte de aplicação, que pode ser desde espalhar um adubo, espalhar um agente biológico, espalhar semente, pode ser um agente químico, etc., né? Então, nós temos aí uma variedade grande de aplicações. E o drone também entra em outras operações, mas no sentido de controle, né? Na hora de semear, na hora de preparar o solo, também a gente aí não está a imagem do drone, mas o drone pode colaborar, como o robô também, aí está um robô, né, para fazer o drone também é considerado, na verdade, o drone terrestre é uma outra forma de drone também, né? E aí nós temos a parte de aplicação do drone, esse último aqui, é a colheita. Tem uma empresa de Israel que está lançando esse sisteminha que faz a detecção do fruto ideal, já no ponto de colheita, e já colhe o fruto de acordo com a maturação da fruta. Então, ele tem um sensor, já consegue a inteligência artificial detectar e colocar na caixa. Então, você, quando encomenda um fruto com tal qualidade, ele já detecta isso para você, tá? Então, isso é realidade hoje. E aí, falando um pouco, então, a ideia para o público de uma forma mais geral, né? Muitos de vocês já até sabem isso daí. Basicamente, o que no drone mede, como parte de sensoramento, é o mesmo que o sensoramento satélite faz, ou outros sensores. Nós temos aí as escalas, desde o satélite até os drones, né, passando pelos aviões. Nós, no fundo, medimos o quê? O sinal eletromagnético, a resposta que tem sobre o alvo, né? Então, tem a luz do sol batendo, a luz do sol bate, reflete alguma parte, essa parte refletida, que é uma onda, e dependendo do sensor que eu pego, vou pegar a luz visível, que é a luz, por exemplo, que eu enxergo no meu celular, por exemplo, a câmera do celular. Eu vou pegar o infravermelho, que é aquilo que a gente não enxerga, mas que a planta está refletindo muitas vezes. A gente vai pegar outras faixas aqui, extremamente importantes. Então, depende muito, quando a gente fala qual sensor, qual drone eu escolho, eu tenho que escolher o drone de acordo com a minha aplicação. Então, para monitoramento, né, a gente olhando a literatura aí nos últimos anos, a gente percebe que tem muitas tecnologias usando sensores ópticos, né, e muitas delas baseando em índices de vegetação, que é a coisa clássica do sensoramento remoto, e com isso medindo várias coisas, biomassa, clorofila, medindo nitrogênio, enfim, várias coisas que você pode estar fazendo análise. Ou você tem algumas técnicas, sistemas que já detectam o objeto, tentando separar. Então, detectar a planta, a árvore, detectar o fruto, e aí fazer contagem, e etc. Então, existem algumas abordagens, né, diferentes nas técnicas, e em cada uma delas existem muitos desafios, né? Então, aí, para esses desafios nossos, cada vez mais a gente está usando a inteligência artificial para nos ajudar a tomar decisão. Mas tem muita coisa por avançar, e deixar, na verdade, de forma extremamente prática para o agricultor ou para o usuário final. Então, em geral, quando eu faço a escolha de um drone, eu tenho que escolher a plataforma mais adequada, dependendo da aplicação que eu for fazer. Se é drone ou se é satélite, também vai depender da resolução, do meu objetivo de estudo, da minha fase da cultura, enfim, tem vários detalhes aí. A gente normalmente conjuga as duas tecnologias para fazer a tomada de decisão. Muitas vezes eu uso satélite para uma investigação mais macro, inicial, e depois eu refino com o drone. Ou vice-versa, né? Também pode ser. Para uso tanto de uma tecnologia de ótica ou não, eu tenho diferentes sensores disponíveis no mercado, e aí também tem todo um trabalho, desafio também de escolher o sensor adequado, né? Então, sensor multiespectral, sensores... Eu vou falar um pouquinho melhor deles, né? Sensores termais, sensores... ou mesmo a câmera comum. Tá, eu compro que drone? Eu vou comprar um Mavic? Eu vou comprar sei lá, um outro mais sofisticado? Vou comprar uma asa fixa, uma asa rotativa?
qual drone eu escolho, né? Então, depende, cada um deles vai depender, então, da resolução final da minha imagem, as bandas que eu estou trabalhando, o que eu vou conseguir ver em cada um deles, tá? Então, é uma ciência, na verdade, no fundo, a escolha de um drone para você ter a escolha adequada. Então, eu tenho diferentes sensores em diferentes faixas daquele espectro. Então, a gente chama lá desde os sensores de ultravioleta, visível, o NIR, o infravermelho e a faixa mais alta do infravermelho. Cada um desses sensores tem um comprimento de onda diferente, tem um preço diferente, e processar eles é um trabalho, às vezes, desafio diferente, né? É o que eu falei aqui, a resposta da planta, quando você ilumina ela, ela responde, ela tem a parte que a gente enxerga, por exemplo, a planta verde, ou ela amarelada, é a parte do pigmento fotossintético. Tem a parte da estrutura celular, que normalmente vai refletir na faixa do infravermelho próximo, e aí a gente vai ver uma planta mais saudável, por exemplo, mais alta, e uma planta menos saudável, talvez mais baixa, ou, dependendo da estrutura celular dela, mais interna ou mais externa. E aí nós temos as porções de água, conteúdo de água, então a parte hídrica, numa faixa mais alta, e cada uma dessas faixas eu escolho um sensor adequado para pôr no drone. Tá? Então, quando eu for comprar um drone, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu quero fazer com o drone? O que eu quero detectar? Depois eu vou voltando. Para detectar isso, eu uso esse sensor. Usando esse sensor, eu escolho a plataforma. Então, é sempre o contrário do que os vendedores normalmente tentam empurrar. Tentam empurrar primeiro o drone. Talvez seja até melhor começar com um drone mais simples, ver o que eu consigo, aprendo a mexer com aquela tecnologia, e depois vejo até onde ela vai. E aí aprendi um pouco, vou para uma maior. E assim por diante, né? Então, de uma forma geral, quando eu escolho o drone, eu tenho que escolher qual é a resolução da minha imagem, espacial, ou seja, quantos pixels lá tem a minha imagem. Se a gente pegar um celular, né, a gente tinha uma imagem com mais qualidade ou menos qualidade, está ligada a isso. A gente pode ver a resolução espectral, que é o quanto de cores ele consegue detectar, portanto, as bandas, essas faixas, para enxergar as doenças, e a parte temporal, ou seja, se eu fizer isso ao longo do tempo, né, eu tenho outra informação acontecendo. No ciclo fenológico, a gente vai alterando a resposta espectral, e aí a gente vai analisar coisas diferentes. Usando técnicas de agricultura de precisão, a gente vai conseguir, com essas informações e inputs, começar a tomar alguma decisão. Os drones têm vários tipos no mercado, ainda mais agora que recentemente, né, explodiu aí o novo mercado, né? Nós temos os drones de asa fixa e temos os multirotores. A gente chama de drone de asa fixa, sim, porque na verdade são veículos aéreos não tripulados. O drone foi considerado mais para as asas rotativas, ainda o pessoal me pergunta, né, mais popularmente. Mas por ser um robô aéreo, eu particularmente considero o drone, todos, aí dependendo do autor da nomenclatura. Os sensores são sensores no visível, RGB, sensores multiespectrais, sensores hiperespectrais, sensores termais e o LiDAR. São os que mais você vê aí no mercado. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. E aqui tem alguns típicos, né, de mercado e as resoluções espectrais. Então, uns têm 6 bandas, outros têm 9 bandas, outros têm 300 bandas, 200 bandas, enfim, cada banda é cada faixazinha espectral que a gente tem para escolher. E a cada um deles a gente vai conseguir ver uma resposta diferente. Quando a gente pega o drone RGB, é o drone que tem a câmerazinha, é o mais básico deles, quando a gente vai comprar, aquele drone, o Maviczinho lá, a gente fala o Mavic, mas não tenho nenhuma preferência pela marca, mas tem vários drones comuns. A gente tem a câmera dele, a câmera enxerga o que o nosso celular enxerga, o que o nosso olho enxerga, é o visível. E aí a gente pode aplicar algumas coisas no mapeamento da lavoura, mesmo no visível. Existem índices de vegetação, por exemplo, o VARI, o índice IFV, que vão te dar índices onde a planta está mais verde, mais amarela, onde ela está com mais estresse ou menos estresse. Então, mesmo com índice visível, no visível, uma câmera simples, a gente já consegue fazer alguns mapeamentos interessantes na cultura, tá? Então, mas é a primeira, normalmente, abordagem, assim, aquele olho do agricultor por cima da lavoura. Aí a gente olhou e a gente consegue ver onde tem falha, onde tem planta daninha, algumas coisas acontecendo. E podemos usar alguns índices para ajudar. Quando a gente vai para multiespectral, pode ver que as bandas aqui aumentaram, né?
a gente já tem mais bandas. Então, a gente vai ter o que nosso olho enxerga, mais o infravermelho. Aí começa a usar uns índices da literatura, tipo o NDVI, que ficou famoso, né? Que vê um pouco a parte onde a planta está melhor ou pior em termos de vigor, né? E aí você consegue fazer algumas inferências já, e aí surgiram várias plataformas que rodam essas imagens de drone já, extrai esses índices, e aí o pessoal começa a usar os índices. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque mapinha colorido fala um monte de coisa, né? Mas mapinha colorido que realmente responda é só com critério e com bastante discernimento do que vai ser usado. Ou seja, treinamento, aprender sobre o que você está usando, não usar como papagaio, não comprar a imagem lá do fornecedor sem saber do que se trata, e que às vezes nem sempre ela corresponde exatamente ao que você está vendo na cultura. A hiperespectral, então a multiespectral já se tornou bastante viável. Opa, essa aqui é um exemplo, é o drone, que na minha opinião é o mais simples, não é tão barato, está da ordem de... Eu comprei um por R$38 mil agora, tá? Ele é um drone da DJI, ele tem a câmera multiespectral, e ele é um pequenininho assim na mão, então é um Mavic, você leva ele muito fácil, já tem um sensor multiespectral, e você consegue fazer as imagens em múltiplas bandas aí. Em termos de característica das bandas, não são as melhores, na minha opinião, mas elas respondem bem já, tá? Deixa eu só ver se eu acho que eu pulei. O hiperespectral já seriam sensores ainda que eles já estão disponíveis para drone, só que eles são muito mais caros, eles têm várias bandas. Normalmente um hiperespectral vai passar aí de 40, 50, 100 bandas. E aí ele te traz, quanto mais bandas, mais informação ele vai te dar. É permitido você fazer analisar composto químico da planta, clorofila, antocianina e outros parâmetros que você queira analisar. Ele te traz bastante detalhes sobre o estágio de desenvolvimento da planta, a detecção antecipada, então quando você quer ver doenças e praga na fase inicial, é aqui que começa a ter um diferencial. Então existe naquele gráfico lá, ele consegue praticamente pegar a assinatura bem completa da planta, tá? Só que assim, uma câmera hiper hoje, a gente acabou de comprar uma pela Embrapa, lá, assim mesmo, tentando escolher uma das mais baratas, tal, ela vai custar ainda $50 mil uma boa câmera. Então, não é uma coisa que está pronta para o produtor já estar usando. Mesmo porque processar uma imagem hiper requer algumas coisas. Mas, tem uma novidade. Os satélites hiper estão começando a ficar disponíveis e vão vir com tudo, com altíssima resolução em breve. Então, nem precisa de pensar só os fabricantes têm que se preocupar um pouco em diminuir esse preço, porque eles vão perder espaço para o satélite de hiperespectral, tá? Já tem uns movimentos aí bastante interessantes para os próximos 2, 3 anos. Então aqui é o LiDAR, né? Depois o LiDAR. Aliás, o LiDAR não, esse aqui é o multiespectral. O LiDAR é o sensor, é um laser, né, que ajuda a gente a detectar a altura de planta com mais precisão, porque ele tem penetração sobre a vegetação. Por exemplo, você vai aplicar o LiDAR aqui, o drone pega essa planta, pega o que está vendo por cima. O LiDAR tem vários feixes de luz que vão penetrar, de laser, que vão penetrar aqui na planta, e você vai conseguir perceber, por exemplo, bosque, subbosque, floresta e várias outras aplicações, né? Então, o LiDAR está sendo muito, 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 muito procurado para quem quer estudar carbono, quem quer fazer estudos de crédito de carbono, quem quer determinar, né, biomassa para carbono, etc. Então, tem aí empresas, inclusive nascentes, que estão fazendo um bom uso do LiDAR para isso. Aí, normalmente, ele levanta modelos de superfície com precisão, medição de plantas, né, biomassa, e eles já estão em drones, né, já tem vários modelinhos aí. Esse aqui é um exemplo do que a DJI vende, que é um dos mais simples, na minha opinião, mas um LiDAR hoje, um drone com LiDAR de boa qualidade, esse aqui é um pouco mais barato, mas você vai custar R$350 mil, mais ou menos. Só para ter uma noção de mercado. Isso é recente da feira do Drone Show, que aconteceu bem recente agora, que a gente acabou estando lá. E depois os termais, são aquelas câmeras térmicas que detectam a variação da temperatura da planta, né, a partir do estresse hídrico, principalmente. Então, você pode usar em irrigação,
em outros estudos aí, né? Então já tem as câmeras termais aí para drone disponíveis, tão pequenininhas, com alta resolução, você tem diferentes modelos, né? E aí você consegue ver bem, então em parte animal, né? Você consegue detectar bem-estar animal, enfim, outras aplicações também com drone. Então, de uma forma geral, mapeamento, monitoramento com esses diferentes sensores é o que tem no mercado aí, disponível já para cada um de vocês usarem. As soluções, elas começam ainda a caminhar, inovadoras. Esse aqui é um drone já da linha Matrice, que é da linha, eu diria assim, eu gosto muito de mostrar a DJI, não porque eu ganho comissão, não, mas é porque quem já sofreu muito com quedas de drones, com qualidade de uso, etc., tem que reconhecer que os drones DJI são de excelente qualidade para o usuário final. Então, essa linha aqui é uma linha profissional, já é um drone mais caro, mas que você consegue colocar aqui no gimbal dele todos esses sensores que a gente falou. Então, quando você compra um drone pequenininho, ele só vai vir, o multispectral, por exemplo, o Mavic, que a gente viu, ele só cabe aquele sensorzinho dele lá, você não tem como trocar. Esse daqui não, esse aqui é cambiável, né, todos os sensores dele. É uma plataforma mais cara, mas tem... Engraçado, eu aponto para cá e o negócio volta para cá, enfim. E aqui, o que está aparecendo como novidade, os drones têm agora uma casinha, um dock station, né, onde você pode deixar no campo. Então, as soluções em IA já vêm. Para monitoramento de segurança de condomínio, isso já está bem válido. Mas, olha, o drone ele carrega a bateria dele sozinho, essa caixa fecha a tampa, fica fechadinha ali, protege, ninguém rouba. Aí ele está programado para sair monitorando, essa caixinha abre, o drone levanta e vai sozinho monitorar. E aí a inteligência artificial é um parceiro ideal para fazer com que essa operação seja automatizada na fazenda, por exemplo, né? Então, isso é novidade, esses dock stations estão aí extremamente úteis e já disponíveis para uso. Então, de uma forma geral, o monitoramento aéreo com drone, a gente está falando em fotografia, reconstruir, se for um drone de asa fixa, ele também pode ser jogado, normalmente com facilidade, tem uma câmera, esse aí é um modelo IBI, e aí você reconstrói a área também através das montagens das imagens. Então, quando você compra um drone, você tem que lembrar que você tem que ter o software para montar os mosaicos, o software para processar essas imagens. Enfim, é uma composição, né? Então, não lembrar, na hora de comprar, teu computador tem que ter capacidade para processar e assim por diante, né? E, normalmente, o que tem que ser feito, ou que está tendência no mercado agora, é soluções de inteligência artificial para juntar essas informações, dependendo do tipo de sensor acoplado nos diferentes drones, juntar o analytics ou a experiência de cada um desses profissionais, né, engenheiros, computeiros, e agrônomos, biólogos, etc., para fazer a tomada de decisão e gerar esses mapinhas coloridos que com sentido, né? Então, acho que o Marcato vai abordar melhor a parte da inteligência artificial, deixei para ele, não entrei em detalhe. Então, basicamente, essa caixinha preta que está em moda e nos drones, eu tenho que falar porque o drone hoje precisa dessas ferramentas para fazer análise da quantidade de imagens que tem, né? Então, normalmente, você tem a entrada de dados, são as várias imagens, você vai extrair vários parâmetros das imagens, essa caixinha preta, aqui está azul, né? Ela vai processar e fazer uma estimativa para a gente de produtividade, né? E crédito de carbono, o pessoal está fazendo uso de composição de sensores, né? Às vezes o sensor hiperespectral, no caso mais caro, ou até o RGB, uma imagem colorida. A imagem te dá a informação 2D, é a imagem vista de cima, que é essa informação aqui, pode ser depende do número de bandas, e o LiDAR vai te dar a ideia do 3D, né? A penetração na floresta e tudo mais. Então, com essas duas informações, você tem aí inúmeras aplicações que você pode. Já tem várias empresas prestando serviço com essas tecnologias. Os satélites, eles estão caminhando também com alta resolução. Você tem desde plataformas do Google Earth Engine, onde você pode desenvolver algumas coisinhas muito fácil. Eu não vou rodar aqui esses mapas, eles geram alguma... Mas eu não vou entrar em detalhes. Isso aqui é um experimento que a gente está fazendo Nós estamos monitorando a Bahia. Nós estamos fazendo um trabalho, monitorando todo o oeste baiano, 1.800.000 hectares de precisão onde planta soja.
E nós estamos trabalhando com algoritmos que detectam, por exemplo, aonde está sendo infringida a lei do respeito ao vazio sanitário e outras aplicações aí, e a ideia é chegar até a nível de monitoramento de tigueras. Hoje nós temos satélite com abaixo de resoluções altíssimas, abaixo de 3 metros de pixel, abaixo de 50 centímetros de pixel, que a gente consegue chegar em informações aonde está tendo alteração. Então, a pessoa começou a plantar fora do período, ele vai gerar um alerta para a gente e o inspetor vai lá multar a área. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma parceria da Embrapa com a Agência de Defesa Sanitária da Bahia, e a gente está trabalhando aí fortemente. Existe um movimento muito grande dos novos fabricantes de satélite, aí alguns deles lançados, e a inteligência artificial ela entra como base, né, praticamente é o top, né, para soluções desses satélites, e nós vamos ter aí nos próximos anos os hiperespectrais disponíveis com inteligência artificial já rodando por trás. Então, assim, nós estamos com uma revolução de tecnologias para vir para o campo, e aí está na hora de se informar e acompanhar essa tecnologia para não ficar para trás, né? E aí, outra vertente do drone, que é extremamente importante, como a ideia de falar de mercado de drone, é o drone de pulverização ou de aplicação de insumos agrícolas, né? A gente também, aí tem os drones que vão desde a parte líquida e a parte sólida, né? Herbicidas, fungicidas, etc. Micro-organismos também, a liberação. Uma outra vertente, assim, e pegou, tá? Nos drones agrícolas, a gente chama esse sim de drones agrícolas, na legislação, inclusive, tem legislação própria já. Demorou um pouquinho para a legislação sair, mas saiu de uma forma, o Brasil saiu bastante na frente, com algumas facilitações que o mercado explodiu. Se fala hoje em 2.500 drones cadastrados na ANAC, mas nós temos muito mais de 10.000 drones só de pulverização já vendidos no Brasil. Tá? Claro, existe um problema de dificuldade de fiscalizar, né? Então, o mercado está se evoluindo, a gente vê, eu acabei de vir da Brasil Farm Show, que foi na Bahia, né? Só lá tem uma ala assim de mais de 10 empresas de drone de pulverização, vendendo serviços e vendendo drone de pulverização. E existe assim uma concorrência gigante. Um põe um preço lá em cima, porque ele usa toda a parte de certificação da ANAC, etc. A outra que não faz nenhuma certificação e joga o preço dela lá embaixo. Será que a qualidade dos dois são os mesmos? Existem vários modelos no mercado. DJI, eu gosto muito da linha de DJI, mas particularmente a Shag, para mim, ela tem alguns destaques operacionais que têm se destacado muito. Tá? A DJI acabou de lançar um drone de pulverização de 50 litros, já é realidade, já vimos lá na feira. Né? Aqui as outras concorrentes estão 50 litros, hoje já está se levando com facilidade. Começou aí com 10. Então, pulverizador costal, daqui a pouco não vai ter mais. É dronezinho. Tá? O risco de contaminação. Então, toda a propriedade, todo mundo que vai precisar de um costalzinho, vai ter um dronezinho. Isso é ponto pacífico. E o negócio está caminhando de vento em popa. Cada dia que você vai, você vê uma coisa nova. Né? Aí tem vários outros fabricantes no mercado, não menos, tem menos valor, mas são fabricantes bem interessantes. Tem toda uma regulamentação para usar. Drone de pulverização não pode ser usado de qualquer forma aleatória, o drone tem que ser registrado, tem as portarias aí do mapa, tem que ter um responsável agrônomo para aplicar, tem que ter produtos registrados, tem que ter um operador de drone com certificação, tem que ter o curso do CAR obrigatório. Então, tem alguns requisitos para você operar de forma legal, você precisa acompanhar. Tá? Então, e é um mercado que está em ebulição. Você quer fazer treinamento? Não tem treinamento. Ou os treinamentos são caros. Tá? Então, custa perto de R$5.000 um treinamento desse de certificação do drone. Mas vale a pena e precisa. O mercado está consumindo afoitamente o negócio. Os produtores precisam disso, parece que não. Produtor com grandes áreas, isso aí não vai ter muita solução. Tem sim, já está chegando. Drone Show acabou de mostrar, por exemplo, não só drone desse tamanho, para entrar pessoal e fazer os Ubers aí. Eu não tenho coragem ainda de entrar, né, mas sempre tem uns malucos que iniciam, né?
Então, mas é bem seguro, tem um monte de redundância, né? Eles falam, pelo menos, né? Então, assim, os drones, tanto de transporte, já está sendo realidade, alguns já estão certificados no Brasil. E ali atrás, nesse mesmo fabricante que fez ele fez essa tartaruguinha aqui, que leva 220 litros de combustível, tá? E nós temos aí já drones de quase 500 litros sendo propostos, totalmente. Então, grandes propriedades vão ser atendidas já prontamente com isso. Isso foi realidade. Isso aqui não é só protótipo, alguns já estão certificados e sendo apresentados aí como destaque na Drone Show, que a gente acabou de acontecer. Aqui o exemplo da Go Hobby, né, que é parceria inicial com a Uber e tal. Depois teve a ideia de oferecer serviços, por enquanto serviços em rotas bem específicas, mas isso aí a gente vai ver como realidade. Então o drone veio. Quando eu comecei lá em 98, me falavam que eu era lunático. Hoje a gente vê que nossas aspirações não eram tão loucas assim, né? Às vezes, com pesquisador, a gente faz umas coisas que o pessoal não acredita, né? Mas esse aqui é um exemplo de um drone, é um modelo de VTOL, que ele vai subir, né, de forma... Aí está em pé assim, né, mas ele sobe verticalmente e leva aí a proposta até 500 litros. Tá? Então, isso já é a realidade, são projetos aprovados e já estão vindo. Inclusive, os chineses vão entrando com tudo aí nas próximas etapas. Esse aqui, se não me engano, não tenho certeza se eu peguei errado, mas é o T50, é o que já é 50 litros, e assim por diante. Então, sim, drone é realidade, você tem que se inteirar. E no campo, hoje, quase todas as fazendas grandes, lá na Bahia, a gente vê os drones em operação. Mas tem um monte de problema inerente a isso. A gente vai falar daqui a pouquinho, rapidinho, estou terminando, mas estou indo para os finalmente. E uma outra coisa, que o outro lado do drone, além de aplicar produto químico, a gente tem o controle biológico. Né? Na Embrapa acabamos de gerar esse produto, nós vamos lançar em breve, está atrasado um pouquinho, mas a gente já ganhou prêmios, a gente já está com destaque aí, uma parceria com a empresa Birdview. O Arbio é um software da Embrapa para controle biológico, que pretende revolucionar um pouquinho, que ele otimiza o uso do drone para a liberação do agente biológico. Depois a gente vai dar mais detalhes. Então, é uma linha, a gente começou lá fazendo um protótipozinho de baixíssimo custo. Esse drone aqui a gente montou em casa mesmo, vamos dizer assim, claro, já com qualidade, toda a parte eletrônica. E esse drone não custa nem R$2.000. A ideia é para pequenos produtores, agricultura familiar, ser possível usar para a gente liberar, fazer controle, por exemplo, bananal e outras coisas de agentes biológicos. A versão mais profissional, a gente, além de fornecer o drone, a gente fornece o dispenser, que é essa caixinha aqui, onde você coloca os insetos, que podem ser os macrobiológicos, podem ser tanto as vespas quanto os ovos. Enfim, tem vários estágios que a gente desenvolve e ele acopla em qualquer drone. Né? Então, esses dronezinhos aqui são os dispensers. A gente tem vários modelos de dispenser. A gente validou isso simulando em túnel de vento, junto com a parceria com a USP. Modelamos toda essa parte de liberação para ver se as vespinhas não morriam com o vento. Enfim, entender os ovos, até onde ia, deposição, e está bem validado. E aí nós acabamos sendo chamados para apresentar, para usar o drone como controle da dengue, principalmente na região nossa, que estava muito crítica. E aí nós tivemos mais de 600 notícias na mídia aí, porque a gente começou a ser procurado para liberar, porque é uma soluçãozinha muito barata, muito fácil de usar em qualquer drone, em qualquer escala. E esse drone, inclusive, semana que vem, nós vamos fazer uma reunião com a Fiocruz. Justamente, talvez, Fiocruz vai começar a difundir, validar a nossa ferramenta para poder utilizar. E terminando, só termino com algumas pequenas chamadas para o mercado de drones, né, como a gente falou. A gente está vendo o seguinte, eu fui na Bahia Farm Show, tem um monte de gente vendendo drone chinês, alguns montando drone no Brasil, mas não tem ninguém, por exemplo, na região toda lá da Bahia, do Luiz Eduardo Magalhães, tal, fazendo manutenção de drone. As revendas vieram tudo de fora. Aí, a hora que você compra um drone lá em Luiz Eduardo Magalhães, aqui também não deve ser diferente,
você depois tem que mandar lá para São Paulo ou para o sul, aonde tem. Então, existe uma oportunidade aí para as pessoas que fazem para dar suporte. Precisa disso, os agricultores necessitam disso. O pós-venda é fundamental, né? Nós estamos capengas de pós-venda. A coisa explodiu de uma forma gigantesca, então o mercado tem que se adequar. O mercado de piloto, né? Piloto de drone está inflacionado. O pessoal, como está faltando um piloto de drone, está cobrando caro, né? Então é uma oportunidade para várias pessoas, e falta curso de drone também em quantidade suficiente pela demanda. O controle biológico tem um problema, que é as biofábricas, né? Você tem um agente biológico, você tem que liberar um agente vivo, né? Biológico, e ele muitas vezes vem das biofábricas, elas estão longe, às vezes, do setor produtivo. Então, há necessidade de investir, e muitos produtores estão vendo essa oportunidade de montar a própria biofábrica dentro da fazenda e atender para uma região. Quem sabe cooperativas e tudo mais. Drone de pulverização. Então, falta especialista, mesmo que você vai, vou usar. Aí, qual é a cauda que eu uso? Como que eu preparo? Qual é o bico? Tem um monte de pergunta que até os fabricantes de produtos ainda não colocam no rótulo uma recomendação da dosagem que se coloca no drone. Então, tem muita coisa para se responder ainda. Então, tem que ter conhecimento, principalmente de aplicação, e adequada para drone, não é a mesma de avião. Então, a gente percebe o mercado carente aí, e está se mexendo para que isso aconteça. E os desenvolvimentos de soluções automatizadas, eu tenho um sistema que faz a detecção e eu já posso lá soltar o drone para fazer a aplicação. Tem que ficar atento com essas detecções automáticas, tem muita coisa sendo feita e inferida de forma errada. É isso que eu queria passar para vocês, obrigado pela atenção.